Olá, galerinha do cursinho Seleção 10. Meu nome é professor Darius e a gente vai começar com o nosso módulo de geometria na área da matemática, cursinho preparatório para o IFRN 2020. Lembrando, gente, que a gente vai trabalhar alguns assuntos aqui hoje. Ponto, reto e plano são alguns deles. Essa aula eu tive o privilégio de apresentar ela presencialmente para os alunos do aeroporto, do núcleo do aeroporto. Não tive ainda condições de apresentar no núcleo do Sumaré, devido a todo esse constrangimento que essa pandemia nos trouxe. Para o pessoal do aeroporto, eu peço compreensão que essa aula vai servir de revisão e de apoio maior para vocês, enquanto o pessoal do Sumaré vai servir de pontapé inicial, já que a gente está tentando seguir o mesmo cronograma, ok? Então, a gente vai trabalhar hoje ponto, reta e plano, área de figuras planas, e a gente vai dar as primeiras introduzidas aos estudos dos triângulos, certo? Conforme eu falei, no primeiro aspecto que a gente vai trabalhar agora vai ser o ponto, reto e plano. Na geometria, a gente pensa que um ponto é só simplesmente um ponto no papel, uma cabeça de um prego, uma estrela no céu, que é um ponto. Na verdade, é o ponto realmente. Porém, a gente recorre a alguns ensinos primitivos que se define ponto, mas não tem como se provar realmente o que é um ponto. Né? Esse princípio é chamado de axioma. Se mostra, mas não consegue se provar. Mas um ponto, dentro da geometria, é uma marca, é um ponto, onde não se consegue medir ou mensurar o ponto, né? Esse é um conceito primitivo, mas que está em voga até hoje. Okay? Um ponto, ele é representado como na letra maiúscula do nosso alfabeto. A gente não consegue medir, a gente não consegue mensurar um ponto, a gente sabe que ele existe, e ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E o que é uma reta? Uma reta é um conjunto de pontos de forma alinhada, formando uma reta. A reta ela é formada por infinitos pontos aliados, conforme está dito no slide. Né? A gente também a gente não pode definir reta. Essa é a noção que se tem também da mesma forma. Um risco no papel, um auxílio da régua, enfim, um traço. Isso é uma reta. Mas a reta, geometricamente falando, ela é um conjunto de pontos alinhados e forma uma reta. Lembre-se, também é um conceito primitivo, mas que está em voga até hoje. Para que se exista uma reta, tem que existir pelo menos 2 pontos, ok? A gente vai determinar aqui agora como é que funciona uma reta. Imaginemos aí essa figura aí, essa reta verde com esses 2 pontos A e B. 2 pontos distintos, como eu falei no slide anterior, eles determinam a reta. Uma reta só pode existir se houver 2 pontos, ok? Então, 2 pontos distintos determinam a reta. Lembrando, uma reta ela não tem origem e uma reta não tem fim. Ela passa por esses 2 pontos, conforme você está vendo na figura, passa pelo ponto A, B e segue, tanto descendo para A, quanto subindo para B, ele segue o mesmo caminho. Ok? Essa reta que está sendo mostrada, está mostrando o ponto a gente representa pela letra maiúscula do nosso alfabeto. A reta pela letra minúscula. Então, essa reta aí, digamos, hipoteticamente, que ela seja uma reta R, representar uma reta R, e ela passa por essa reta, passa 2 pontos, o A e B. Como é que eu representaria ela? Né? Essa reta representaria dessa seguinte forma. Eu colocaria os 2 pontos aí marcados e colocaria essa reta com essas flechas, tanto para o lado de A como para o lado de B, indicando que ela não tem origem, indicando que ela não tem fim. A reta passa pelos pontos A e B e continua o seu destino, ok? E semirreta? Qual é a diferença de reta para semirreta? Ora, se a reta ela não tem origem e ela não tem extremidade, isso é uma reta. E a semirreta, o que será? A semirreta ela tem origem. Então, uma semirreta ela tem origem, mas não tem fim, ok? Não tem extremidade. Simbolizamos que essa reta rosa que está passando aí, a reta R, ela tem uma origem ali que faz uma interseção entre a semirreta B e a semirreta A, nessa figura. Perceba que se eu determinar que aquilo ali é uma semirreta B, por exemplo, seria essa partezinha aí, que começa na origem, passando pelo ponto B e seguindo por R,
do mesmo jeito pela A, não é? Então, eu estou dizendo a vocês que esse pedaço de reta que tem origem, mas não tem fim, passando pelo ponto B, é a semirreta B. Da mesma forma, esse ponto na origem, com essa semirreta A, seria a semirreta A, que ela tem a origem, passando pelo ponto A, mas seguiria seu destino e não teria fim. Então, a reta, lembrando, uma reta ela não tem origem, não tem fim. A semirreta, ela tem origem, mas não tem fim. Ok? Já temos outro diferencial. Como é que se representa no escrever uma semirreta? Da seguinte forma. A semirreta é escrita dessa forma, da origem, uma flecha para o destino que ela vai. Nesse caso aí, eu estou dizendo que é a semirreta A, né? Ela está tendo o ponto de origem, passando pelo ponto A. Isso é uma semirreta A, ok? Segmento de reta. Ora, se reta não tem origem, não tem fim, semirreta tem origem, mas não tem fim. E o que é um segmento de reta? Segmento de reta, se você anotar essa reta que está aí, reta R, os pontos A, B também na sua tela, e eu quero só o segmento de reta. O segmento de reta tanto tem origem como tem fim, dentro daquela reta. Então, eu posso dizer que o segmento de reta é um pedaço da reta. Retirei o pedaço que eu queria, que começa em A e termina em B, conforme vocês estão vendo aí. Esse pedacinho aí, que vocês estão marcado agora, é justamente o segmento de reta. O pedaço que eu quero nessa reta. A reta continua, mas o pedaço que eu estou tirando é o segmento da reta B. Então, nesse caso, o segmento de reta começa em A e termina em B. Ok? Como é que eu represento? Dessa forma aí. Boto os pontos em maiúsculo e coloco esse travessão em cima. Logicamente, eu estou dizendo, essas flechas fechando, logicamente, eu estou dizendo que ela não tem, porque ela tem início e tem fim, ok? Aí, algumas propriedades das retas. As retas, elas são linhas infinitas, as retas, ela possui somente uma dimensão, ela é unilateral, ela segue seu destino, né? Numa reta existem infinitos pontos, pode existir infinitos pontos. A reta, ela pode estar em 3 posições, horizontal, vertical e inclinada. Certo? Esquerda, direita, enfim. Essas são as propriedades da reta. Vou mostrar esse desenho para você agora, estou mostrando uma reta que tem aí vários pontos, A, B, D, E, F, C, nessa reta R que está representado. Lembre-se, gente, quando os pontos estiverem alinhados na reta, eu digo que esses pontos, eles são colineares. Eles estão alinhados, eles estão colinear à reta R, ok? Então, os pontos que estão alinhados à reta, chamado de pontos colineares. Okay? Só uma revisão. Reta e segmento de reta. A reta, ela não tem origem e não tem extremidade. A semirreta, ela tem origem, mas não tem extremidade. E, aliás, a semirreta, ela tem origem e não tem extremidade. E o segmento de reta, ela tem origem e tem fim. Ok? Vou mostrar aqui a vocês agora. Esse daí seria o segmento de reta B. O ponto que começa em A, termina em B. Lembrando, retomando de novo. A reta não tem origem, não tem fim. A semirreta tem origem, mas não tem fim. E o segmento de reta, tanto tem início como tem final. Ok? Então, seguremos essa informação. Outra revisão. A reta R, como exemplo aí. Essa reta R tem o ponto A, B e C. Eles estão na mesma reta. São chamados de colineares. Perceba que o ponto T na reta S, está vendo a reta S, que tem um ponto R e S, e o T está fora da reta. Como é que eu chamaria esse ponto T? Eu diria que ele não é colinear, ele é não colinear. Então, colineares é quando está reto, tudo na mesma reta, e não colinear é quando ele está fora, desgarradamente, fora do canto dele, ok? É o ponto T marcado para vocês. A reta possui apenas uma dimensão. Não é possível medi-la, pois ela é infinita. Como eu disse, a reta não tem início, não tem fim, então ela segue uma posição ou inclinada, ou horizontal, ou vertical, e ela é infinita, certo? Fique pensando nisso. Isso aí é uma dica do Seleção 10. Vamos falar do plano. O plano, você hoje está aí no chão da sua casa, né, o piso da sua casa, tem muitas coisas no piso da sua casa, tem uma estante, tem uma televisão. Isso é um plano. Tudo está dentro de alguma coisa, dentro de um plano.
O plano ele é representado, ele tem comprimento, ele tem duas medidas, comprimento e largura, é o que a gente vai trabalhar aqui, certo? O plano ele pode ter outras dimensões, plano em 3D, plano em 4D, enfim. Mas o que a gente vai trabalhar para o cursinho Seleção 10 é um plano que só tem comprimento e largura. Então, é um plano que a gente vai ver que ele tem duas dimensões, ok? Se você pegar seu caderno, você vê que ele tem a capa do seu caderno, ele tem o comprimento e ele tem a largura. Então, isso é um plano. Como é que eu represento o plano? O plano, ele é representado pela letra grega minúscula. Então, sempre o plano vai ser alfa, beta, gama, teta, enfim. Vai ser uma letra grega sendo minúscula, ok? O plano possui duas dimensões, largura e comprimento. No entanto, é impossível medi-lo também. Outra dicasinha aí do Seleção 10, ok? A gente não consegue medir o plano. Apesar de tudo estar dentro de um plano. Ou de outro plano. Quer dizer, um plano, ele pode existir vários planos ao mesmo tempo. Por exemplo, o plano é formado por infinitas retas. A reta S, a reta R e a reta T estão dentro desse plano, tá certo? Mas ele poderia estar fora. Então, aquela reta não pertenceria àquele plano, e sim a outro plano. Quando várias retas estão contidas no mesmo plano, é chamado de retas coplanares. Lembre-se, os pontos na mesma reta são colineares. E dentro do plano são coplanares. As retas dentro do mesmo plano são coplanares. Assim como os pontos. Se os pontos estiverem no mesmo plano, são coplanares. Ok? Eu trouxe esse cubo para mostrar para vocês como ele segue diferentes planos. Essa reta S, em vermelho, que vocês estão vendo aí, ele está no plano, digamos assim, horizontal. É como se ele tivesse um dado em cima da mesa, né? Aquela parte de baixo. E a reta R, ele é como se fosse a lateral do cubo, conforme vocês estão vendo aí. Então, a reta R não está no mesmo plano que a reta S. Ok? Só para mostrar para vocês. Eu vou fazer umas perguntinhas a vocês, se vocês entenderam até aqui. Vamos lá. Se eu perguntasse a você o que era uma marca de um lápis no papel, vocês me diriam que era o quê? Uma reta, um ponto ou um plano? Acertou quem marcou? Ponto. Um fio bem esticado, na reta. A superfície de uma mesa, um plano. Um piso de uma quadra de basquete, um plano. Uma estrela no céu, um ponto. O encontro do chão com a parede, como a gente mostrou no cubo agora, esse encontro a gente chama de aresta, que a gente vai ver à frente, certo? Mas ele é uma reta, segue uma linha reta, certo? Uma corda bem esticada, uma reta. A cabeça de um prego, você olhando assim, né? É um ponto, claro. Você olhando de cima. Uma cartolina, um plano. O fundo de uma piscina, um plano. O piso de uma quadra de tênis, um plano. A capa de um livro, um plano. Uma caneta, uma reta. A cabeça do parafuso, um ponto. Nesse outro exercício de fixação, vou mostrar para vocês aí várias retas nesse momento. A reta S, a reta U, a reta T e a reta R. E eu vou fazer a primeira pergunta, vocês aí respondam conscientemente para facilitar o aprendizado. Se eu perguntar a você, os pontos indicados que pertencem à reta R, quais são os pontos que estão na reta R? Acertou quem disse que era o ponto A e o ponto B, ok? Aí para a pergunta, os pontos indicados que pertencem à reta S? Acertou quem disse que era o ponto E, ponto B e o ponto D. Os pontos indicados que pertencem à reta U, o C, o E e o A. Agora, é interessante essa pergunta da letra D. Os pontos que pertencem simultaneamente. Gente, preste atenção nessas palavrinhas. Simultaneamente, congruente. Essas palavras são as palavras corriqueiras nos enunciados do IFRM, certo? Então, a gente vai ter que bitolar, vai ter que absorver essas palavras daqui para frente, saber o que é simultaneamente, saber o que é congruência, enfim, para quando a gente fosse pego uma pergunta desse tipo, a gente saber, dizer, rapaz, o professor disse que era assim, então a gente vai matar uma questão, às vezes mata uma questão, perde uma questão por desinformação, ok? Ou por falta de atenção. Então, os pontos que pertencem à reta R e S simultaneamente, nada mais é do que os pontos que estão ao mesmo tempo na reta S e na reta R, é o que ele está perguntando, e é o ponto B, certo? Os pontos indicados que pertencem à reta T, é o C e o D, e os pontos que pertencem à reta U e T simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo. Então, é o ponto C, ok? Nesse outro exercício, eu não estou mais pedindo os pontos, e sim estou pedindo as retas. Perceba, na letra A, tá aí 3 retas para vocês, e eu pergunto, as retas que passam pelo ponto A, quem é que passa pelo ponto A? Reta R e S. Lembre-se,
Lá a letra estava maiúscula porque representava ponto. Aqui a letra está minúscula porque representa reta. Fiquem atentos, galerinha. As retas que passam pelo ponto B, T e S. As retas que passam por A e B, S. As retas que passam por A e C, R. E a reta que passa por B e C. Perceba que a reta que passa por B e C, o ponto B e C, está passando com as retas. A reta T está passando por B e C, que é a reta vermelha, ok? Esse aqui é outro exercício que a gente vai falar sobre segmentos de reta. Perceba a primeira figura, a figura aberta, e essa segunda figura que é fechada. Lembre-se que essa segunda figura é um polígono que a gente vai ver nos nossos encontros mais à frente. Mas eu consigo fazer segmentos de reta partindo dessa figura. Tanto nessa primeira figura vazada, eu consigo fazer esse segmento de reta, o segmento de reta AB, mas eu poderia fazer também BA. Mas eu vou fazer só de um lado para facilitar a compreensão, certo? AB, BC, CD e DE. Mas eu poderia fazer ED, CD, CB e BA. Poderia fazer do mesmo jeito, ok? Dessa outra figura, da mesma forma, ficou fácil, vocês respondam, analisem, estudem direitinho, certo? Essa outra figura é uma figura que a gente vai tratar nas nossas próximas aulas, que é chamada de polígono, ok? Outro exercício. Observa a figura e responda. Tá aí 3 figuras para vocês, uma de uma reta, uma de uma semi-reta e uma de um segmento de reta. Aí a letra A pergunta: a reta tem origem? Tem origem a reta? Quem disse sim, errou. Porque estou falando aqui a aula toda que a reta não tem origem e a reta não tem fim. Aí eu pergunto: a semi-reta tem origem? Sim, a semi-reta tem origem, porém, ela não tem fim. O segmento de reta tem origem? Tanto tem origem, como tem fim. A reta tem extremidade? Quem disse sim, errou. Na verdade, a reta não tem início e não tem fim. E o segmento de reta tem extremidade? A semi-reta tem extremidade? Não. A semi-reta tem origem, mas não tem extremidade. E o segmento tem extremidade? Tanto tem extremidade, quanto tem final. Vamos fazer aqui um verdadeiro ou falso com vocês. Por um ponto, passam infinitas retas? Verdadeiro. Você risque no seu caderno um ponto e passe quantas retas você conseguir passar ali naquele ponto, você vai conseguir passar. Então, a informação é verdadeira. Por 2 pontos distintos, passa uma reta? Verdadeiro. Para determinar uma reta, tem que ser 2 pontos. Uma reta contém 2 pontos distintos? Verdadeiro. Uma reta contém 2 pontos, pelo menos 2 pontos. 2 pontos distintos determinam uma e uma só reta? Verdadeiro. 2 pontos determinam uma só reta. 3 pontos dados passam uma só reta? Quem respondeu verdadeiro está errado. Porque por 3 pontos ele pode não estar colinear. Então, não obrigatoriamente passa só uma reta, entendeu? 3 pontos distintos são sempre colineares? Nem sempre. Eles podem ser não colinear. Fácil, né? 3 pontos distintos são sempre coplanares? Verdadeiro. Eles estão dentro de um plano, viu? 3 pontos estão dentro de um plano. Em qualquer situação, eles estão dentro de um plano, ok? 4 pontos todos distintos determinam 2 retas? Falso. 4 pontos distintos, ele pode determinar mais de 2 retas ou menos de 2 retas, ok? Por quantos pontos todos distintos passam uma só reta? Verdadeiro. Por 4 pontos distintos, podem passar uma reta. Os pontos podem estar alinhados, então ele pode passar uma reta. 3 pontos pertencentes ao mesmo plano são sempre colineares? Falso. 3 pontos distintos seria, são sempre coplanares, a resposta estaria certa. Certo? Vamos falar sobre área e perímetro de figuras planas. Como é que eu chego a uma área de figura plana ou um perímetro? Estamos aqui diante de um retângulo. Como é que eu calculo a área dela? A área é essa parte de dentro. O total da parte de dentro. Então, isso é a área. E o perímetro é a soma dos lados. Imaginemos aí que a letra B esteja valendo 2 e a letra H esteja valendo 1. Então, como é que eu chego a um perímetro? O perímetro eu vou somar. Perceba que o tamanho de B desse lado, do lado de baixo, é igual ao tamanho do lado de cima. E de H também tem o mesmo tamanho.
Então, se eles têm valores, basta eu somar os valores. Então, se B valesse 2, era 2 mais 2, que era o de cima, e se H valesse 1, era 1 mais 1, né? 2 mais 2, 4, 6, seria 6 o perímetro, 6, alguma coisa linear. Mas a área não. A área eu tenho que multiplicar, no caso do retângulo, que é a figura base para todos os lados. É o retângulo, é a figura base. Se a gente entender bem o retângulo, a gente vai entender todas as outras figuras, ok? O retângulo ele tem os 4 ângulos iguais, um ângulo de 90 graus, ângulos retos, que a gente vai ver no nosso próximo encontro, quando a gente for falar de ângulos, ok? Se a gente a base é B, a gente multiplica B vezes H, quer dizer, o comprimento vezes a altura, a largura. Comprimento vezes a largura, a gente determina a área do retângulo. A área de um retângulo. A área do retângulo, você vai multiplicar a base vezes o comprimento, ou a altura, tanto faz. Então, se eu tenho um retângulo que tem é uma figura que tem os ângulos iguais, 90 graus, ângulos retos, assunto esse que a gente vai ver na nossa próxima aula. A gente calcula a base um lado pelo outro, a base vezes a altura, que é o retângulo. O quadrado, da mesma forma, perceba que o quadrado aqui, a área do quadrado, perceba, elas são iguais. Eles têm os ângulos iguais, internamente, e tem os lados iguais. Então, tanto faz eu dizer essa base por essa, como eu dizer, eu pegar essa base e elevar ao quadrado. Então, o quadrado todos os lados são iguais. Tanto faz eu multiplicar a base vezes a altura, como eu multiplicar pegar o lado e elevar ao quadrado. Isso eu tenho a área de um quadrado. Perímetro é eu somar esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Então, todos esses lados seria o nosso perímetro. Paralelogramo. O paralelogramo é uma figura, se você perceber, é como se fosse um retângulo troncho. Vamos dizer essa palavra. Atronchado, né? Troncho. Peguei um retângulo e entortei ele. Ficou assim. Então, se você perceber, olhe para a tela de vocês, que esse lado pontilhado, se eu cortasse e colocasse aqui, ele ficaria um retângulo de novo. Então, o paralelogramo é igual ao retângulo. É a base vezes a altura dela. Ou base vezes o comprimento, tanto faz. Então, da mesma forma que eu encontro um retângulo, eu vou encontrar um paralelogramo. Ok? Triângulo. É uma das figuras mais interessantes. O matemático, quando foi tentar descobrir a área de um triângulo, ele disse, rapaz, um triângulo vai ser difícil de eu calcular, porque eu vou cortar, é um triângulo, essa parte azul aqui, como vocês estão vendo, é um triângulo. Como é que eu vou calcular a área disso aqui? Então, ele imaginou, ele pontilhou assim, ele está pontilhado aqui, e imaginou que fosse um retângulo, porque o retângulo é mais fácil, é você pegar essa base, multiplicar por essa outra, e você vai encontrar um retângulo. Então, ele pegou e disse assim, vou calcular essa base, como se fosse um retângulo, depois torno no meio e divido por 2. Então, foi isso que ele fez. Para você achar a área de um triângulo, ele pegou a base, multiplicou por esse e dividiu por 2. É como se fosse a área de um retângulo, mas, na verdade, é a área de um triângulo. Então, para calcular a área de um triângulo, é a base vezes a altura, dividido por 2, conforme vocês estão vendo aqui, na parte de baixo. Base vezes a altura, ou base vezes o comprimento, dividido por 2, você tem a área de um triângulo. E o perímetro, professor? É você somar esse, somar mais esse e somar mais esse. Ah, mas não tem um aqui não. Você vai ter que descobrir, através de outro cara que a gente vai dizer lá na frente, ok? Aqui, conforme vocês estão vendo, era onde ele cortou no meio para fazer o cálculo. Losango. O losango, perceba que era como se fosse um retângulo. Além de troncho, ele amassou. Se você olhar para a bandeira do Brasil, tem aquela parte em amarelo, ali é um losango. A figura que é usada muito na arquitetura, muito na engenharia. Essa figura aí para algumas áreas que é dessa forma. Tá certo? Se perceba que se traçou uma diagonal grande aqui, cruzando essa figura, tornando aqui em 4 triângulos. Perceba que tornou em 4 triângulos. Mas você percebe que esse lado aqui é igual a esse. Percebe que esse lado aqui é igual a esse. E a gente começa a ver que essas diagonais aqui, elas se cruzam. Como foi que o matemático chegou a essa situação? Para calcular a área, essa parte azul, dessa figura.
Ora, se eu quisesse calcular o losango da bandeira do Brasil, como é que a gente faria? A gente cruzaria essa linha entre elas, essas duas linhas, e pegava essa diagonal maior, multiplicava por essa diagonal menor. Perceba que as duas diagonais, uma grande e uma pequena. Então, vamos lá. Dzão vezes Dzinho, tudo isso eu divido por 2, porque formam os triângulos, né? Lembrando, ó, formou 2 triângulos, ó. Esse primeiro triângulo, ó, formou 4, mas eu quero formar 2, ó. Diminuir, que aí é trabalhar 4 vezes, né? Então, eu cortei o losango, fiquei com esse triângulo aqui, ó. Fiquei com esse outro triângulo. Pode perceber, fiquei dois triângulos. Então, eu digo, vou ficar com 2 triângulos, vou pegar essa diagonal grande, multiplicar por essa diagonal pequena, divido tudo por 2 e eu tenho uma área de um losango. O perímetro, como eu disse, é a soma dos lados. É a soma desse lado, a soma desse, uma desse, uma desse. Ok? Então, lembrando, losango, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ok? Até aqui tudo bem, né, galerinha? Trapézio. Trapézio, se você perceber, essa linha pontilhada no trapézio, se eu cortar essa linha pontilhada e botar ela de cabeça para baixo aqui, ela fica também um retângulo. Fica também um retângulo. E se você brincar, se você cortar aqui, esse pontilhado, e cortar aqui, você também tem 2 triângulos, esse e esse lado aqui. Tá certo? Então, mais uma vez, quando tem triângulo, galera, divide por 2. Tem triângulo, divide por 2. O que é que a gente faz aqui? Pegou essa diagonal, essa base, aliás, base maior, olha, base maior, Bzão, mais Bzinho, multipliquei por essa altura, então, trapézio, Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2 é a área do trapézio. Essa área vermelha todinha é dessa forma. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, eu tenho uma área do trapézio. Professor, e o perímetro? O perímetro é fácil. É a soma de B mais H mais B mais H. Eu tenho o perímetro do trapézio, ok, galera? Então, não esqueça mais do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembre-se que eu vou passar exercício disso aqui, viu? Círculo. Círculo, nós temos uma variável que envolve o círculo. A área do círculo é uma que fugiu um pouco o estudo do matemático que determinou aí o estudo das áreas planas. Então, o círculo, para você calcular essa parte de dentro do círculo aqui, essa parte aqui de dentro, você parte de uma variável entre π vezes r ao quadrado. Professor, quem diabo é r ao quadrado? R ao quadrado é qualquer ponto que você marca no meio dessa roda, do meio do círculo, para um lado. Encostou, o nome disso é raio. Para quem anda de bicicleta, tem o seu aro, o aro da bicicleta, no meio tem um cubo, que vai um raio do cubo, que é o centro da bicicleta, para um lado da roda, do aro. Certo? Isso é um raio. Então, o raio é a metade do círculo, digamos, da metade do círculo para a extremidade. Isso é um raio. Dentro dessa figura aqui é um raio. Se eu puxasse para cá, era um raio. Se eu puxasse para cá, era um raio. Para onde fosse, era um raio. Ah, professor, e se eu pegar um raio daqui, passar pelo centro e para o outro lado? Eu tenho um raio, não, você tem 2 raios que equivalem a um diâmetro. 2 raios equivalem a um diâmetro. Então, para você calcular a área do círculo, você vai partir de uma variável π vezes o raio ao quadrado. Se esse raio aqui valesse 2, estivesse valendo 2, o valor dele fosse 2, quanto valeria essa área, por exemplo? Então, eu ia pegar 2 elevado ao quadrado, daí é 4, vezes 3,14. Tá certo? Então, seria 3,14, aproximadamente, vezes 4. Seria a área disso aqui. E o perímetro? O perímetro é como se você cortasse esse danado no meio aqui e esticasse a corda. Esticasse, digamos que isso é uma corda. Você esticasse. Então, o perímetro é você cortando e esticando. Então, se encontrou também uma fórmula para calcular isso. É essa parte de baixo aqui que eu fiz questão de mostrar a vocês. O perímetro é 2πr. Se você tiver um amigo chamado Pierre, você pode dizer assim, rapaz, 2πr é o perímetro de um círculo. E a área é πr ao quadrado. Se você tiver um amigo chamado Pierre, você pode fazer essa analogia, tá certo? Vamos entrar agora aqui nos
triângulos, um pouco do estudo dos triângulos. Esse triângulo aí é um triângulo equilátero. Olha, ele possui os lados congruentes. Agora chegou aquela palavra, congruente. Congruente significa igualdade. Está tudo igual. Igual, não muda nada. Então, esse triângulo equilátero, ele tem os lados iguais. Por ele ter os lados iguais, ele tem os ângulos também iguais. Então, é o único triângulo que me permite dizer que os ângulos dele, cada um tem 60 graus. Por que eu estou dizendo isso? Porque não esqueçam, todo triângulo, mas é todo triângulo, a soma dos ângulos internos dele equivale a 180 graus. Todo triângulo, gente. Isso você não pode esquecer, deve estar fixado na sua mente. Todo triângulo tem 180 graus a soma dos ângulos internos dele. Ora, se ele tem os lados iguais, esse triângulo equilátero, e tem os ângulos iguais, e a soma deles três dá 180, eu pego 180 e divido por 3, ele tem 60. Então, todo ângulo desse triângulo é o único que me permite dizer isso. Ele tem 60 graus. Então, ele tem os lados iguais e ele tem 60 graus. Ele pode ser pequenininho e pode ser do tamanho da pirâmide do Egito. Ele tem 60 graus. Ele é o único triângulo que é equilátero e rectângulo, ou equiângulo, também pode chamar equiângulo, tá certo? Eles têm um ângulo congruente e tem os lados congruentes, certo? Então, não esqueçamos disso aí. Triângulo equilátero, os lados iguais, ângulos iguais. Mas tem esse outro cara aqui também, que ele tem dois lados iguais. Ora, o equilátero, ele tem é tudo igual. E o triângulo, e o isósceles? O isósceles, ele tem dois lados iguais. Quer dizer, um tem os 3 e o outro tem 2. Me permite dizer quanto é que tem os ângulos dele? Não me permite, mas eu sei que dentro dele tem 180. A soma dos 3 é 180. Então, não sei quanto é que vale cada um para dar 180. Existem infinitas formas de dar 180 em cada ângulo desse, não é verdade? Então, ele tem dois lados congruentes, certo? O equilátero tem os 3, esse tem os 2. E esse danado aqui, escaleno, tem nenhum. Um tem 3 lados iguais, o outro tem 2 lados iguais, e o outro, ninguém é igual a ninguém. Esse triângulo, ele é escaleno, não tem lados iguais. Mas uma coisa eu tenho certeza. Dentro dele tem 3 ângulos, e os 3 ângulos juntos, eles formam 180 graus. Ok? Esse aqui é o escaleno. O outro, que eu falei a você, era isósceles, e o anterior era equilátero. Equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. Escaleno, ninguém é igual a ninguém. Mas esse triângulo aqui é um triângulo especial. Esse que estou mostrando para vocês agora. É um triângulo que a gente chama triângulo retângulo. E toda a vida que nos depararmos com esse tipo de triângulo, por que retângulo? Perceba que aqui nesse cantinho, ponto C, tem esse símbolo que simboliza que esse ângulo tem 90 graus. E tudo que tem 90 graus é um ângulo reto. Por isso que o retângulo, a figura geométrica do retângulo é retângulo porque tem ângulo reto. Um quadrado é um retângulo, porque tem ângulos retos. Então, eu posso dizer que todo quadrado é retângulo, todo quadrado é retângulo. Mas o retângulo não é quadrado. É meio louco de dizer isso, porque eles têm ângulos retos. O retângulo tem ângulos retos, mas não tem os lados iguais. E o quadrado, ele tem os lados iguais e tem os ângulos iguais, tá certo? E aqui nesse triângulo, permite-me dizer que esse ângulo C, nessa ponta C, ele tem 90 graus, ele tem um ângulo reto. Mas eu sei que ele somado dá 180, só não sei quanto é A e nem quanto é B. Mas eu sei que ele somado dá 180. Por que eu estou mostrando esse retângulo especial? Porque esse retângulo, esse triângulo retângulo, é um que a gente vai trabalhar com mais frequência, certo? A gente vai identificar o ângulo de 90 graus, é o que a gente vai, toda vez vamos mostrar por isso aí. E quando eu localizar esse ângulo de 90 graus, você, galerinha de Sumaré, que não teve essa aula, quando você localizar esse ângulo de 90 graus, de frente para ele vai ter uma linha grande chamada de hipotenusa. Hipotenusa. Aí. Então, toda a vida que nos depararmos com triângulo retângulo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, vou localizar o ângulo de 90 graus e localizar a hipotenusa. E os outros dois lados são catetos. Os dois são catetos. Certo? A relação que Pitágoras, que toda vez que a gente pegar esse triângulo, a gente vai recorrer a Pitágoras, através dessa fórmula que você também tem que decorar. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou pode escrever também dessa seguinte forma. H ao quadrado é igual a C ao quadrado mais C ao quadrado. Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos.
Toda vida que pegarmos um triângulo retângulo, uma situação que envolva triângulo retângulo, não vai chegar assim, resolva o triângulo retângulo, não vai ser assim. Vai ser mais ou menos assim. Fulano saiu de um ponto, foi para outro ponto. Se ele tivesse ido do outro ponto para cá, em linha reta, aí você forma um triângulo retângulo. Aí você consegue resolver a questão através de chamando esse cara aqui para resolver, Pitágoras. Essa fórmula aí. Está aqui. Então, localizei o ponto C, localizei o ponto de 90 graus, vi a hipotenusa, os outros dois são catetos, conforme está na figura aqui. Localizei o ponto aqui, localizei a hipotenusa e catetão e catetinho, né? A gente vai dizer assim, né? Pessoal, estude esse conteúdo, certo? Nas próximas aulas a gente vai trabalhar os ângulos internos dos triângulos e a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode nos entrar em contato. Vou deixar um exercício no grupo para vocês irem respondendo e a gente vai responder o exercício em outra oportunidade, ok? Um abraço a todos e até lá.